essa passagem a qual Pedro então vai até Jesus e pergunta quantas vezes devemos perdoar. Até 7 vezes? E Pedro, talvez achando que já estava sendo generoso, perguntando se 7 vezes temos que perdoar. E o Senhor então diz, não, até 70 vezes 7. Ou seja, devemos perdoar sempre. Mas o perdão que o Senhor está falando aqui, a princípio, é o perdão que Ele nos dá então. Por isso que Ele conta esta parábola desse rei que perdoou uma grande fortuna de um empregado, mas que esse empregado não perdoou uma mixaria, podemos dizer assim, do seu companheiro, do seu amigo. E por isso então sofreu o castigo. Ou seja, esse empregado mau, muitas vezes somos nós. Se pensarmos qual a dívida que temos com o Senhor. Ele entregou a sua vida por nós, Ele nos perdoa cada vez que recorremos à sua misericórdia. Podemos cometer qualquer pecado, mas se corremos atrás então de Deus, com contrição, arrependidos dos nossos pecados, Ele nos perdoa. Quantas vezes nós recorremos a Ele? Ou seja, o perdão do Senhor é infinito, enquanto estivermos aqui neste mundo. Ou seja, Deus não se cansa de se derramar por nós, de derramar a sua misericórdia, o seu amor sobre nós e nos perdoar. Nós que muitas vezes então, recebendo esse perdão de Deus, podemos dizer até imerecido, mas que Deus na sua infinita bondade nos perdoa. Nós muitas vezes somos apegados a tantas coisas e não damos o perdão. Não queremos perdoar, às vezes, a mínima falta que alguém fala conosco, talvez uma palavra, ou por mais que alguém nesta terra possa ter, então nos machucado, atingido a nós. Nós devemos pensar sempre nesse perdão de Deus por nós e agir assim da mesma forma, pensando que aquilo que alguém possa nos fazer nesta terra sempre é mínimo, de tanto perdão que Deus derrama sobre nós. E quantas vezes um esposo tem que perdoar a sua esposa e vice-versa? Às vezes por uma dificuldade de relacionar-se e tantas coisas que acontecem na vida conjugal, a qual todos os dias são chamados a derramar o seu perdão. Ou seja, todo esposo, toda esposa, quando sofre alguma coisa, deve pensar isso. O Senhor me perdoa sempre, eu devo perdoar também sempre. É claro que perdoar não é condizer com o erro do outro. Se o outro errou, claro, deve ser corrigido, com muita caridade, sempre, mas também deve ser perdoado. Às vezes podemos pensar assim, na nossa pequenez, no nosso egoísmo. Nossa, mas eu vou dar uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta chance. Mas o Senhor nos dá infinitas chances todas as vezes que recorremos a Ele. Nós não confessamos muitas vezes o mesmo pecado toda semana, muitas vezes, todo mês, toda vez que vamos à confissão, não confessamos muitas vezes o mesmo pecado e o Senhor não nos perdoa sempre. Ou seja, com esse mesmo perdão nós devemos ter atitude. Claro, o esposo com a esposa, a esposa com o esposo, mas o pai com os seus filhos, os filhos com os seus pais. Porque nós também podemos cair no pior de todos os pecados, se não for a graça de Deus. Santo Agostinho um dia conversava com o seu amigo e eles, quando tinham aquela vida longe de Deus, eles gostavam muito de participar daquele circo romano, aquelas atrocidades que aconteciam ali. Muitas pessoas morriam ali, mas eles se divertiam com aquilo. E depois então da conversão deles, aquele amigo de Agostinho dizia a ele assim: nossa, como pode aquelas pessoas então se divertirem com aquilo? Esquecendo que ele mesmo, tempos atrás, se divertia com aquelas mesmas coisas. E Agostinho então, Santo Agostinho diz a ele: o que nos separa dele é a graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, nós faríamos coisas piores. Ou seja, sempre lembrarmos disso, da nossa condição. Às vezes alguém nos faz alguma coisa, mas pensemos sempre, poderíamos também fazer a eles e coisas piores, se não fosse a graça de Deus. Então, pela graça de Deus, nós podemos, então, claro, dar o perdão. Claro que muitas vezes não vamos esquecer do dia para a noite.
como um machucado, por exemplo, um corte que sofremos. Vamos muitas vezes sentir a dor por dias, por semanas daquele corte, mas ele vai aos poucos se cicatrizando, a dor vai passando, e todas as vezes que olhamos para aquele corte, para aquele machucado, nós lembramos do acidente, mas aquilo para nós já não faz diferença. Lembramos, mas não carregamos mais o peso daquilo e nos libertamos, porque a falta de perdão faz mal a nós, nos aprisiona. Então devemos nos libertar, pedir a graça a Deus do perdão, lembrar sempre da misericórdia divina por nós e nos abandonar a ela. Lembrar desse perdão que Deus sempre dá a nós e nos libertar e saber perdoar. Que possamos, com a ajuda da Santíssima Virgem Maria, a cada situação de nossa vida, se temos hoje alguém a perdoar, peçamos perdão a Deus, mas peçamos perdão também às pessoas e saibamos dar o perdão também. Reconhecer que a pessoa também soube pedir perdão e que possamos perdoá-la sempre.